Que bom, né? Estamos aqui na casa do Senhor. E aqui nós aprendemos mais da palavra do nosso Deus. Vou convidar você a abrir tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós leremos os versos 7 ao 13. Carta à igreja em Filadélfia, na cidade de Filadélfia. Estamos caminhando no estudo do Apocalipse e eu não estou com pressa, não sei se os irmãos estão, nós não estamos com pressa. Nós vamos caminhando, aprendendo, né, trecho a trecho, e assim Deus vai falando conosco, apesar de ser um texto histórico, mas também é um texto prático para a nossa vida cristã. Então, que o Senhor fale conosco em sua palavra. Verso 7, os irmãos abriram, o pessoal que está em casa também, vamos abrir a palavra do Senhor. Verso 7 do capítulo 3 do Apocalipse diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Fale com Deus. Presente diante do Senhor esse dia. Peça perdão ao Senhor. Peça para que o Senhor renove as suas forças, a sua fé, abençoe a sua casa, a sua vida. Todos orando nesse momento, ore ao Senhor agora. Pai bendito, Deus amado, nós nos apresentamos diante do teu trono, Pai Santo, com o nosso coração contrito, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame da tua graça sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Lembre-se, Pai, que somos pó, e Tu és Deus eterno, Deus santo, e não há outro Deus como o Senhor. Mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti, porque estamos aqui na Tua casa, e aqui, Deus, nós recebemos da Tua instrução, da Tua palavra que nos orienta, Deus. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa expressão de adoração, Deus, voltada exclusivamente ao Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que esse texto não seja, Senhor, apenas um texto literal, palavras mortas ao nosso coração, mas que, Deus, seja uma mensagem vinda
com o sopro do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Esse é o nosso pedido, Deus, que possamos aprender mais um pouco da Tua palavra e aplicá-la em nossa caminhada, em nossa jornada aqui nessa terra. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus, oramos, amém. Fica a tua Bíblia aberta, meu irmão. Fica a tua Bíblia aberta. Nós temos hoje muitas informações aqui, e são informações importantes. Jesus, ele envia cartas a 7 igrejas da Ásia. Nós já falamos que o número 7 sempre está presente aqui no livro do Apocalipse, né? Sempre está o número 7, de forma repetida. Eu vou pedir para colocar o próximo slide aí. Nós vamos ver que o Senhor, ele faz elogios apenas a 2 igrejas, Esmirna e, sobretudo, a Filadélfia. Aí ele faz elogios e críticas a 4 igrejas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e somente crítica a Laodiceia, que será o objeto do nosso próximo estudo. Um detalhe muito importante aqui, que deve deixar a gente sempre atento, é que nós temos visto que Jesus não vê a igreja como nós vemos. Né? Nós temos a nossa visão, nossa forma de enxergar a igreja de Jesus, mas ele não olha com os mesmos critérios que nós olhamos. Nós já estudamos já algumas igrejas, nós passamos por elas, a gente viu que a Éfeso era uma igreja exemplar, mas Jesus fala, para você está faltando amor, não é? Aí nós vimos que em Esmirna era pobre diante dos homens, uma igreja pobre, uma igreja simples, mas aos olhos de Jesus era uma igreja rica. Pérgamo estava lá onde era o trono de Satanás e tinha um servo de Deus, Antipas. E o Antipas, ele estava pronto para morrer como mártir ao Senhor. Nós vimos que Tiatira era uma igreja mundana. Que tristeza, poucos eram fiéis ao Senhor. Ali na igreja de Tiatira e Sardes, nós vimos a semana passada, era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas na verdade, nos critérios do Senhor Jesus, aos olhos de Jesus, era uma igreja morta. Então, a gente percebe que nós olhamos de um jeito, o Senhor, o dono da igreja, ele enxerga a igreja de outra forma, né? Muito mais profundo, muito mais detalhista. Realmente ele enxerga a alma daquela igreja. Nós trouxemos, como sempre, algumas imagens das ruínas, né, dessas igrejas, no caso hoje de Filadélfia. Vou pedir para colocar aí o mapa. Temos o mapa, né? Temos o mapa. Põe o mapa aí, olha lá. Nós já vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Hoje iremos falar sobre Filadélfia. Acho que nós temos um outro mapa também, pode puxar já. O próximo mapa, mudar aí, tá aí uma outra forma. E aí nós temos algumas ruínas aí dessa igreja. É a 6ª igreja das 7 e, segundo os estudiosos, é a igreja mais nova entre as 7. A igreja mais nova onde o evangelho chegou é a igreja de Filadélfia. Uma curiosidade que Filadélfia era chamada a Pequena Atenas, e era uma igreja onde a cultura grega, a cultura helênica, os deuses gregos também, como as outras igrejas, né? Aquelas outras cidades, era muito natural, mas Filadélfia tinha muito isso, né? E, na verdade, a filosofia ateniense era muito presente ali nessa igreja de Filadélfia. O culto principal na cidade era o culto a Dionísio, que é o deus do vinho, o deus das festas. Então, Dionísio era um deus muito celebrado ali na cidade. Nós já falamos e temos dito, repetido, que a mensagem de Jesus às igrejas é sempre contextualizada, porque Jesus, ele é assim. Nós lembramos que no ministério terreno do nosso Senhor, ele sempre contava uma parábola
né? Sempre mostrando ali um contexto local, uma situação comum aos judeus. E aqui nas cartas ao Apocalipse não é diferente. O Senhor Jesus, ele sempre está usando alguma característica daquela cidade específica, daquela igreja específica, e também é assim aqui com a Filadélfia. Ele fala de uma forma, ele usa uma linguagem onde os ouvintes, no caso os irmãos daquela igreja, o pastor da igreja, poderia entender de uma forma muito clara. Então Jesus, ele usa essas ferramentas, essas pontes de comunicação com aquela igreja, com aquelas igrejas. E isso também pode nos fazer pensar que como será que Jesus, ele enxerga a cidade de Bauru? Imagina Jesus mandando uma carta para a igreja de Bauru. Como é que Jesus enxerga a cidade de Bauru? Como é que ele enxerga a igreja nossa aqui, nossa igreja local, a Igreja Batista do Estoril? E nós também, irmãos, podemos fazer um esforço, e é isso que os líderes sempre fazem. A gente pode buscar, né, tentar enxergar essa cidade, a nossa igreja, e como que a igreja deve atuar dentro do contexto cultural da cidade de Bauru. Quais são as características, as marcas que saltam aos nossos olhos aqui na cidade de Bauru, para a gente poder desenvolver estratégias que são pertinentes, que são adequadas para a nossa cidade. Então, convido você a dar uma olhadinha aí na tua Bíblia, veja aí o verso 7, vamos já entrar no texto sem perder tempo aqui. Olha só, na mensagem de Jesus, a igreja de Filadélfia era uma igreja saudável. Por que a gente fala isso? Porque Jesus, ao contrário, nós já vimos agora há pouco o quadro que foi colocado, Jesus, ele não faz nenhum tipo de crítica aqui a essa cidade. Como sempre, ele manda a carta, ele envia a carta ao anjo daquela igreja, também como foram as outras igrejas anteriores, e a gente percebe que Jesus começa dizendo assim, olha, estas coisas diz o santo. Quem é o santo, meus irmãos? Quarta-feira estuda a palavra de Deus. Quem é o santo? Vamos usar o próprio texto do Apocalipse. Joga para mim aí, Igor. Próximo quadro, olha lá. Lá em Apocalipse 4:8, você está com a tua Bíblia, você pode dar uma folhadinha aí, vira a página, você vai ver que Apocalipse 4:8, Apocalipse 6:10, o santo é o título do Todo-Poderoso, é o próprio Deus. Mas a gente não pode perder de vista de que Jesus também é Deus. A palavra do Senhor também vai dizer que Jesus, ele é o santo, a gente não pode perder isso. Jesus, ele é o santo, Jesus, ele é o verdadeiro, porque está dizendo aqui no texto, se você voltar aqui no verso 7, essas coisas diz o santo e o verdadeiro. O verdadeiro, quem é o verdadeiro? Lembre-se que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Quem é o verdadeiro? É Jesus Cristo. É o verdadeiro, é Ele mesmo que está dizendo. Então, para que não haja dúvidas, quem é que garante que é Jesus que está mandando a mensagem? Sim, é o próprio Deus que está enviando essa mensagem. Essas coisas diz o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, o verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus é a própria verdade, e isso fala de uma forma peculiar ao nosso coração, que nós podemos, irmão Ivan, confiar em tudo que Jesus fala. Tudo que ele prometeu, nós podemos confiar, porque ele é o verdadeiro. Não foge uma linha sequer das promessas do Senhor ao nosso coração. Então o verso 7 está afirmando o seguinte, aquele que é o santo, aquele que é o verdadeiro, acompanha aí no verso na tua Bíblia, a gente nem tem para você forçar para que você abra a tua Bíblia, que você ligue no celular, o ideal é que você tenha a sua Bíblia, e está dizendo o seguinte, olha que diz o verso 7, o santo e o verdadeiro é aquele que tem a chave de quem, gente? A chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Para a gente entender esse negócio, o que é isso, a chave de Davi? Aí nós temos que olhar para o Antigo Testamento. Eu acho isso muito lindo, eu sempre assim, fico admirado como a palavra de Deus é. O próprio Senhor Jesus, ele usa a sua palavra revelada lá no Antigo Testamento. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, se você observar, meus irmãos, ali em Isaías capítulo 22, verso 22, está dizendo o seguinte, olha, faça uma conexão com o 3:7, onde nós estamos. Nós estamos em Apocalipse 3:7.
7. Faça uma conexão com Isaías 22. Está dizendo o seguinte: porei a chave da casa de Davi. Olha só, não há pontas soltas. Jesus não está trazendo uma nova informação aqui no 3:7 de Apocalipse. Não. Ele já usou essa mesma expressão lá no Antigo Testamento, meus irmãos. Que coisa sensacional. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Então está dizendo o seguinte: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá. E olha só, e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Que coisa incrível. O Senhor Jesus, Ele usa a própria palavra para trazer a sua revelação. Aqui no contexto de Isaías, só para que a gente não se perca, está falando de um ministro do reino ali, né? E é o Eliaquim. Ele recebe essa chave como o administrador das coisas do reino. Quem recebe a chave é quem é o detentor de autoridade, né? Ele pode abrir, ele pode fechar, e o Eliaquim aqui, ele recebe essa autoridade plena do rei. Mas o que está querendo dizer a Bíblia quando ela fala a chave da casa de Davi? Quando a Bíblia fala da chave de Davi, gente, isso trata-se de uma profunda conexão com o reino messiânico. A gente não perder de vista. Quando está falando da chave da casa de Davi, está falando da chave do reino de Deus. É justamente disso que Jesus está falando. É Ele quem detém essa chave. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 7. O que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia, aqui no verso 7, é que aquela igreja, aquele povo, era o povo verdadeiro, do Deus santo, do Deus que é o Deus verdadeiro, o próprio Deus. O Senhor Jesus, Ele é Deus e Ele possui a chave do reino. Essa chamada chave da casa de Davi. Nós temos que lembrar, queridos irmãos, que Jesus, Ele é o filho de quem? Ele é o filho de Davi, né? Jesus é filho de Davi. Então, só para a gente não achar estranho, que negócio é esse? Aquele que tem a chave da casa de Davi, porque Jesus, ele é o filho de Davi. Jesus é da descendência de Davi. É uma promessa que a descendência de Davi sempre reinará, e reinará através de Jesus. Então, tente entender isso. Eu não sei se isso faz sentido para você, meu irmão. Espero que faça sentido para você isso. Quando Jesus está falando, olha, a chave da casa de Davi, é essa profunda, essa íntima conexão com o reino messiânico. É justamente isso que Jesus está falando aqui no Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Então aqui, nesse texto, volta para o Apocalipse, capítulo 3, 7, somente Jesus Cristo, o Deus poderoso, somente Ele pode abrir a porta do reino, o reino do Messias, do Cristo. É Ele quem tem essa chave. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Por quê? O poder absoluto está em suas mãos. É justamente sobre isso que está falando aqui no verso 7. Ele abre, ninguém fecha. Olha que coisa maravilhosa. E quando Ele fecha, ninguém abre, porque as chaves estão em suas mãos. Se os irmãos observarem, estão com a Bíblia aí? Olha aí o capítulo 1 do Apocalipse mesmo. Olha o verso 18. A alusão da chave está sempre presente no Apocalipse, não é? Jesus é aquele que tem a chave da morte e do que mesmo? E do inferno. Tá aí, é Ele quem tem essas chaves. Quando você volta lá para os evangelhos, aí nós temos uma revelação que é sensacional para o nosso coração. Por quê? Porque essa chave que ele detém, que está nas mãos dele, ele entrega para a igreja. Dá uma vasculhada, ou coloca para nós aí, no Mateus capítulo 16, verso 19, essa chave ele deu para a igreja, a chave do reino. É o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino messiânico, é o reino eterno. Ele deu essa chave para a igreja. Nós não podemos jamais nos esquecer, queridos, que quando se fala de chave, de porta que está aberta, trazendo para o contexto da salvação. E para você que está em casa, é importante que a gente entenda o seguinte: a porta da salvação ainda está aberta. Ainda há uma chance de entrada, mas um dia, segundo o Apocalipse,
essa porta fechará, e quando ser fechada, ninguém poderá abri-la. Que o Cristo fechará a chave que está em suas mãos, e quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Ele tem a chave de Davi, a chave do reino, é a chave do palácio de Deus. Vou preparar morada para vocês. Está aberta. Quando ele fechar, ninguém poderá abrir mais. Então isso, é disso que trata aqui o verso 7. Se você está com a Bíblia aí, acompanhe comigo, olha aí o verso 8, e o Senhor continua dizendo, ele fala assim, olha, eu conheço as obras, está vendo, igreja de Filadélfia? Igreja do Estoril, eu conheço as obras, o Senhor conhecia as obras da igreja da Filadélfia. O Senhor ele não entra em detalhes quais são as boas obras de amor, quais são as boas obras de fé que Filadélfia fazia, quais são as obras que exercia. Ele não coloca isso no texto, mas o Senhor conhecia. Ele sabe quais são essas obras. E veja no verso 8 que a figura ela volta novamente para a porta. Olha aí a porta de novo. O Senhor vai dizer assim, aquele que tem a chave, né? A chave da casa de Davi. Aquele que tem a chave que fecha e que abre, ele diz assim, olha, para a igreja de Filadélfia, eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha só, a porta para a entrada do reino, conforme nós falamos agora há pouco, ela continua aberta. E a palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, os amigos que estão aí na internet, vai caminhando para o verso 9, porque a gente percebe que o Senhor ele vai falar, vai mostrar para que aquela igreja, a igreja em questão aqui, a igreja de Filadélfia, ela enfrentava hostilidades, porque ela perseverou, ela preservou a palavra de Deus. O verso 9 vai nos mostrar que o grande problema daquela igreja, toda igreja tem um problema, toda igreja tem uma luta, assim como você que é servo de Deus, você tem a sua luta, na sua alma, na sua vida, os desafios que você tem. A luta que você tem talvez não seja a minha luta, né? E a igreja de Filadélfia, o ponto aqui de enfrentamento dessa igreja, o verso 9 vai nos mostrar que o problema ali eram os judeus. O Senhor ele vai usar novamente aquela expressão que ele usou para se referir à igreja de Éfeso. Havia ali em Filadélfia uma sinagoga de Satanás. O verso 9 vai nos mostrar justamente isso, porque os judeus daquela cidade era o problema dali. Os judeus, eu falei no início da mensagem que a gente tem muita informação, eu vou tentar correr aqui para que a gente não perca nenhum detalhe importante, para que você consiga elaborar o teu conhecimento sobre a palavra do Senhor. O problema ali em Filadélfia eram justamente os judeus. Nós vimos na semana passada, por exemplo, que lá na igreja de Sardes, os judeus não eram um problema, não era um problema de enfrentamento para a igreja de Sardes. Mas aqui em Filadélfia, eles se levantavam como oposição. Eles perseguiam a igreja. E a igreja de Filadélfia, meus irmãos, era uma igreja fraca, humanamente falando. Era uma igreja pobre. Era uma igreja que socialmente não era reconhecida. Alguns comentaristas vão dizer, inclusive, que na igreja de Filadélfia haviam escravos que participavam daquela igreja, que serviam a Jesus ali naquela igreja. Então era uma igreja que não tinha reconhecimento social. Na cidade de Filadélfia, eles eram pobres, sem influências, só que é o seguinte, recebem o elogio de Jesus, porque eles eram fiéis ao Senhor. Meus irmãos, é isso que vale. É assim que Jesus olha a igreja. É assim que Jesus olha a igreja. Ele vê se a igreja, o povo reunido, é fiel a Ele. Fiel na palavra, fiel na santidade, fiel no culto. Aquela igreja, eles guardaram a palavra de Deus. Não negaram a fé. Não negaram o nome de Jesus. Mesmo sendo fracos, e é sempre assim, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. É assim. As coisas desprezíveis desse mundo, as pessoas não consideram, desprezam.
Novamente, lembrando de Sardes, que foi a igreja última que nós trabalhamos na semana, está mais fresquinho aqui na nossa mente. Se você olhar para Sardes, Sardes tinha fama de ser viva. Precisamos ter medo desse negócio, hein? Era uma igreja, nós vimos, que tinha boas obras, que era lotada, inclusive. Mas o dono da igreja olhava e falava, está morta espiritualmente. É uma igreja carnal. Sardes era assim, você olha aqui para Filadélfia, é o contrário, totalmente diferente. Filadélfia não tinha fama nenhuma, não tinha recursos, não era rica, não era reconhecida, mas o Senhor olhava para aquela igreja, era uma igreja viva e cheia do poder do Senhor. Glória a Deus, é isso que nós precisamos. Porque apesar dos olhos humanos enxergar aquela igreja como uma igreja simples, que não davam valor, mas é justamente isso, o poder de uma igreja não vem de fora, o poder de uma igreja não vem de dentro, o poder da igreja vem do alto, vem do Senhor, é dele. E pelo visto, Filadélfia era fiel nisso, dependiam do Senhor em todas as coisas. Amém, gente? Então, apesar das grandes dificuldades ali daquela igreja, provavelmente essa igreja que era uma igreja que era perseguida, e perseguida pelos judeus, mas permaneciam fiéis. Dá uma olhada no verso 9, vamos pular para o verso 9 para a gente caminhar. Olha só, é o seguinte aqui, a gente vai perceber que o verso 9 vai falar do porquê que a Filadélfia guardou a palavra, porque olha lá, você está com a tua Bíblia? Veja na tua Bíblia. Veja o finalzinho do verso 8. Vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Do que Cristo está falando? O que Jesus está falando? Por que guardaram a palavra? Qual foi a situação? Qual foi o desafio que eles não negaram o nome de Jesus? E aí a gente percebe que o problema ali daquela cidade, apesar de ser uma cidade que era voltada ao culto a Dionísio, né, o deus grego do vinho, das festas, aquela coisa toda, mas o problema da igreja não eram os pagãos. A gente vê aqui no verso 9 que o problema daquela igreja, a dificuldade, eram justamente os judeus, a sinagoga judaica, que ostentava, porque os judeus eram assim, eles arrogavam para si de que eles eram o povo de Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas as palavras de Jesus, eles quebraram a cara, não tinha nada disso aqui não. Quando eles falam assim, nós somos os judeus, a sinagoga do Altíssimo, a sinagoga de Yahvé, a sinagoga de Deus. O próprio Yahvé está dizendo o seguinte, vocês na verdade são sinagoga do que mesmo, gente? De Satanás. Se você observar na tua Bíblia, Efésios 2:9 aí de Apocalipse, Apocalipse 2:9, a carta para a igreja de Éfeso, o Senhor ele usa essa mesma expressão que lá em Éfeso também tinha lá uma sinagoga de Satanás. Mesma coisa que está acontecendo aqui com Filadélfia. Então, veja só, aqueles judeus, eles declaravam que eles eram um povo de Deus. Olha só o que está dizendo aí o verso 9. O verso 9 diz assim, ó, esses que se declaram judeus. Eu estou lendo aqui o verso 9, acompanha comigo na tua Bíblia. E diz, e não são. Vocês mentem. Vocês, na verdade, são sinagoga de Satanás. É que estava falando ali a linha anterior. Vocês se declaram judeus. Vocês não são judeus. Por quê? Quando se fala judeu, por que está falando isso, pastor? Porque o judeu é aquele povo escolhido por Deus. Os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Judá, a tribo, filho de Israel, filho de Jacó. Jesus é descendência de Judá, é da tribo de Judá. Então eles falam assim, nós somos judeus. O que significa? Qual é o sinônimo disso? O sinônimo é, nós somos de Deus. Nós somos o povo de Deus. E o Senhor está falando que nada. Vocês são mentirosos, vocês mentem. Vocês, na verdade, são sinagoga de Satanás.
Apesar de vocês serem de sangue, filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, serem uma raça étnica, vocês são judeus, apesar dos costumes legalistas judaicos, a religião judaica que vocês praticam, que vocês respeitam, que vocês obedecem, vocês respeitam a lei, apesar disso tudo, mas na verdade vocês são sinagoga de Satanás. Sinagoga é a igreja dos judeus, onde eles se reuniam depois que foi destruído o templo. Sinagoga é o ambiente, é o espaço onde os judeus se reúnem para cultuar Yahvé. Mas a sinagoga deles aqui, segundo a palavra do Senhor, é a sinagoga de Satanás. E o Senhor está dizendo o seguinte, olha, os verdadeiros judeus, o que o Senhor quer dizer é o seguinte, porque é isso que vai dizer o texto. Não são vocês que são judeus, mas é o povo que reconheceu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Judeu não são aqueles que são externos, de sangue humano, mas são aqueles que foram transformados no Espírito. Judeu de verdade, o Israel de Deus, são aqueles que reconheceram Jesus Cristo como o Messias, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Esses são os judeus verdadeiros. Esses são o povo de Deus, aqueles que são de dentro e não de fora. Para embasar isso, quero ler com os irmãos, importante, o que está dizendo aqui, Romanos 2, 28 e 29, diz assim, olha que coisa fantástica, maravilhosa, olha só. Diz assim, acompanhe comigo aí no texto, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquele que é somente na carne, verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, não é de fora, é dentro, nascido de novo, ô Nicodemos. E circuncisão não é na carne, é a do coração, pelo Espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque é o seguinte, ao rejeitarem Cristo Jesus, ao rejeitarem o Messias, essa rejeição fez com que aquele povo judeu negasse o verdadeiro culto espiritual. O culto deles era um culto externo, humano. Ao rejeitarem o Filho de Deus, eles abdicaram daquela condição de servir a Deus, de ser um povo exclusivo de Deus, porque rejeitaram o Messias. Então, a igreja agora, é justamente isso que, volte para o Apocalipse, capítulo 3, verso 7, verso 8, verso 9. A igreja agora, composta por gentios, composta por judeus também, judeus que reconheceram Jesus. Os apóstolos eram judeus, não vamos esquecer disso, meu Deus. Os apóstolos eram judeus, né? A turma toda lá, Pedro, João, Tiago, André, todo mundo, Filipe, eram judeus. Então a igreja composta de gentios e composta de judeus que reconhecem a Cristo, esse é o novo Israel de Deus. É esse povo que presta o culto verdadeiro ao nosso Deus. A igreja acaba se tornando o Israel de Deus, é o povo de Deus. Os judeus aqui no Apocalipse estão perseguindo a igreja. Perseguindo a igreja. Perseguiram a igreja lá em Éfeso, perseguiram a igreja aqui em Filadélfia, estavam perseguindo porque eles entendiam que os gentios não eram o povo de Deus. Por quê? Porque não eram filhos de Abraão. Porque não respeitavam, não observavam a lei mosaica. Então não é o povo de Deus. E aí, meus irmãos, olha só os judeus aqui no Apocalipse que estão perseguindo a igreja. Jesus, na verdade, mas João botando ali na caneta, ali no pincel dele, no papiro, ele diz o seguinte, olha, ele consegue antever o Senhor, ele vai ter uma invertida aí, a situação vai reverter. Eles estão perseguindo vocês, mas o Senhor está dizendo o seguinte, olha, eles vão reconhecer que a igreja de fato é o povo de Deus. Porque observe, meus irmãos, que Deus ele faz uma promessa
ameaçador aqui. Olha finalzinho, a parte C do verso 9. Dá uma olhada na tua Bíblia. Olha o que Jesus diz, olha o que João escreve. Olha que coisa interessante. O Senhor fala assim, ó, eis que farei com que venham até você, Filadélfia, igreja de Jesus. Eles, esses judeus, virão até vocês e vão se prostrar aos seus pés e vão reconhecer que eu amo você. Irão reconhecer que o meu povo é a igreja. São aqueles que reconhecem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Esse é o meu povo verdadeiro. Então, veja só, Deus está falando, olha, esses judeus aí, sinagoga de Satanás, vão vir até você e vão reconhecer. Mas na verdade a gente sabe, o Apocalipse mostra isso, que não serão apenas os judeus, mas o mundo. O mundo inteiro vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. E um mundo irá reconhecer, aqui no caso específico, os judeus irão reconhecer que a igreja não é placa. Talvez alguém que assista fale, olha, está exaltando a igreja. Não é isso, meus irmãos. A igreja, homens e mulheres que adoram a Cristo, que se submetem ao Senhor, que obedecem à palavra que nós vimos aqui. Essa é a igreja de Jesus. A igreja atemporal, a igreja invisível aos olhos humanos, que só Jesus vê. Quem está viva, quem é a igreja viva, quem é a igreja verdadeira. O mundo inteiro vai reconhecer isso. A Bíblia, ela já mostra essa verdade. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um exemplo rápido. Na verdade, você vai encontrar essa afirmação de Deus em toda a palavra, em toda a Sagrada Escritura. Mas eu trouxe aqui para os irmãos, apenas como um exemplo rápido, Ezequiel 37, 28, diz assim, olha, falando sobre o mundo, sobre as nações, olha o que está dizendo. As nações saberão que eu sou o Senhor, e eu santifico a Israel. Nós estamos lá no Antigo Testamento. É o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, é Israel. Quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Quer dizer, as nações saberão. O mundo inteiro saberá. A terra toda saberá que Jesus é o Senhor. Nós temos sempre que olhar para o Antigo Testamento. A revelação, ela está caminhando para o ápice, que é Cristo. Não é? É Cristo Jesus. Então, no Ezequiel aqui ainda não temos essa revelação. E nós temos que lembrar aquilo que nós acabamos de ler, que o Israel, porque está falando o seguinte, olha, as nações saberão, põe para mim novamente, já está aí. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Conforme Romanos 2. Israel é quem mesmo, gente? Tem medo de falar não. Igreja. É igreja. Quer que coloque de novo Romanos 2? Para os irmãos lerem, é a igreja. Judeus, de fato, povo de Deus, é a igreja do Senhor. Se você observar Romanos capítulo 9, e Romanos 10 e Romanos 11, está dizendo lá que os naturais, me lembra até a mensagem de domingo, João capítulo 15, né? Os ramos naturais foram quebrados, foram arrancados por causa da incredulidade. E aí, Romanos 9, capítulo 10, capítulo 11, vai dizer isso de uma forma muito clara. E aí os ramos da oliveira brava foram enxertados na oliveira, que é Cristo, a oliveira que dá fruto. Quem são esses ramos que foram enxertados? A igreja. Gente de todos os povos, línguas e nações. Não apenas da etnia judaica de Israel, mas todos os povos. Então nós estamos falando isso porque é importante, quando você lê o Apocalipse, talvez você vai ter uma estranheza, porque veja, tenta entender, procure entender, por favor. Quando você está lá no Antigo Testamento, há uma exaltação a Israel. Acabamos de ler aqui, Ezequiel. O Senhor falou, todas as nações saberão que eu sou o Senhor, Israel é o meu povo. Tal, tal. Aí você chega no Apocalipse, parece que a coisa está fora de sintonia.
Peraí, Israel agora está perseguindo, os judeus estão perseguindo a igreja. É justamente porque houve essa desconexão, né? Os judeus, eles rejeitaram a Cristo, eles desonraram ao Senhor. E, na verdade, isso é estratégico, é vontade soberana de Deus, porque a partir da rejeição de Israel, o mundo inteiro agora teve a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus. A palavra foi revelada a norte e sul, leste e oeste do planeta, do mundo inteiro. Então, a igreja será honrada e reinará com Cristo. É justamente isso que o Senhor está falando aqui no Apocalipse capítulo 3, porque reconheceu a Cristo. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu colocarei, por isso que o Senhor está dizendo, eu colocarei diante de vocês, está falando para Filadélfia, uma igreja temente ao Senhor, eu colocarei diante de vocês uma porta aberta que ninguém poderá fechar. E o Senhor diz o seguinte, olha, aqueles que estão perseguindo vocês hoje virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei. Olha que palavra pesada. Os judeus estão lá perseguindo a igreja, porque eles acham que eles são o povo de Yahvé. E Yahvé está dizendo o seguinte, eles vão vir até vocês e vão se prostrar diante de vocês e vão reconhecer que eu os amo. Você é o povo amado, a igreja é o povo amado. É claro que é uma palavra que é destinada à igreja de Filadélfia, mas meu irmão, minha irmã, não tenha dúvidas, toda a igreja, cada homem, cada mulher, que teme ao Senhor, que honra a Deus, que respeita a palavra do Senhor, pode tomar essa palavra para si e falar, amém, Senhor, é para mim essa palavra. Eu sou o teu povo, louvado seja o teu nome. Amém, meus irmãos? Dúvidas? Se não há dúvidas, cale-se para sempre. Verso 10, olha lá. O Senhor, ele faz um elogio. Reconheço a fidelidade. Olha só, perdão. Você guardou a palavra da minha perseverança. Olha só, o Senhor, ele faz um elogio porque ele reconhece a fidelidade daquela igreja. Vocês guardaram, você, Filadélfia, guardou a palavra da minha perseverança. Veja a importância de guardar a palavra de Deus. Domingo nós falamos o que mesmo? Que a palavra nos limpa. Né? Vocês têm sido limpos pela minha palavra, diz o Senhor Jesus. A palavra poda. Né? A palavra limpa. A importância de guardar a palavra. Essa foi a mensagem no Estoril domingo passado. Essa é a mesma palavra que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia. Vocês guardam a minha palavra. E é interessante que a impressão que nós temos aqui era que a igreja toda ali de Filadélfia guardava a palavra de Deus. Todos. Não há aquela distinção que nós vimos em outras igrejas. Há uns poucos que são fiéis, a maioria está... Não, todos ali guardaram a palavra do Senhor, guardou a palavra do Senhor. Então o Senhor avisa o seguinte, olha lá, verso 10, acompanha aí na tua Bíblia, está dizendo o seguinte, por isso também eu guardarei vocês, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam a terra. Opa. Temos aqui, meus irmãos, olha só, uma referência escatológica para quem está ansioso por escatologia, para quem está ansioso em saber as últimas coisas. Nós já demos uma boa introdução lá nos nossos primeiros encontros, mas nós temos aqui uma alusão ao tempo escatológico, o Senhor falando aqui dos últimos tempos, da grande tribulação. Sobre a grande tribulação eu trouxe algumas referências para os irmãos que gostam de estudar. Coloca para nós aí, o texto não está exaustivo, as referências, mas esses textos todos que estão aí fazem menção ao fim, fazem menção à grande tribulação. Então veja só, meus irmãos, mesmo a igreja estando na terra, no final dos dias, enfrentando grande tribulação, tormenta, os problemas, o martírio, na mão da besta, a mão do anticristo,
Mas há uma promessa gloriosa. O Senhor está falando o seguinte, que Ele vai preservar a igreja quando vier o tempo da provação. O Senhor nos guardará. A igreja que é fiel a Cristo, a igreja que é temente ao Senhor, que guarda a palavra de Deus, essa igreja o Senhor aguardará, porque guardou a sua palavra. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Guardou a minha palavra. Eu guardarei na hora da provação. A igreja de Filadélfia, meus irmãos, é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Enquanto muitos irmãos têm medo de estudar o Apocalipse, não sei o quê, meu Deus do céu. O Senhor nos convida a nós debruçarmos na palavra do Senhor, e aqui especificamente no texto do Apocalipse, e olhar aqui para essas 7 igrejas, que, distintamente do que alguns entendem, que essas cartas elas foram destinadas para algum tempo da igreja. Olha só, não, nada disso, nós já refutamos isso nos nossos encontros. As 7 igrejas, a igreja contemporânea, a igreja dos dias atuais, tem que olhar para essas 7 igrejas e olhar fazer o seguinte exercício. Olha, como é que o Senhor enxerga a igreja? O que é que Ele aprova e aquilo que Ele desaprova? Se é que nós estamos interessados em servir ao Senhor da igreja. Se é que nós temos interesse em adorar a Deus, a Jesus Cristo, a sermos fiéis, temos esse interesse no nosso coração? Então, pera um pouquinho, eu tenho que parar um pouco a minha vida e olhar esse texto. Esse texto é precioso demais, porque mostra como é que Jesus Cristo enxerga a sua igreja. Aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele desaprova. Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja que é exemplar. A gente percebe que é uma igreja que ela não cedeu às pressões do seu tempo, não às perseguições, a toda a maldade ali. Ela preferiu ser pequena, ela preferiu ser fiel, mesmo sendo pobre, mas não tem importância. Ela preferiu do que ser uma igreja grande, rica, mas uma igreja que não obedecia ao Senhor, uma igreja que ostentava as coisas desse mundo. A igreja de Filadélfia era uma igreja simples, mas era uma igreja que recebeu do dono dela elogios. Que coisa fantástica, meus amigos. Isso é muito importante para nós. A gente abriu nossos olhos, foi elogiada pelo Senhor Niva, porque era uma igreja fiel à palavra de Deus. Então você compara hoje em dia, compare com o tempo que nós estamos vivendo. Muitas igrejas têm abandonado, infelizmente, o verdadeiro evangelho. Quantas igrejas abandonando o verdadeiro evangelho, não querem saber da palavra de Deus. Trocam o verdadeiro evangelho por um outro evangelho. Um evangelho mais simpático, um evangelho mais inclusivista, um evangelho que agrada os corações humanos, um evangelho mais humanista do que um evangelho do Senhor Jesus. Olhe para os tempos que nós estamos vivendo. Infelizmente, as pessoas estão preferindo um evangelho popular, um evangelho que agrada o coração das pessoas. Nessa noite nós somos convidados, e eu não tenho dúvidas que todos nós que estamos aqui fomos chamados pelo Senhor. E jamais poderemos dizer, olha, eu não sabia. A palavra do Senhor, ela vem para nos alertar nessa noite. Veja, observe que lendo aqui essa palavra, a gente percebe o que Jesus está dizendo, não apenas para a Filadélfia, mas para todas as igrejas, inclusive para a igreja do Estoril. Não basta guardar apenas a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta apenas não negar a Jesus, é importante anunciar que Jesus é o Senhor. Compreende, meus irmãos? Não basta ser apenas uma igreja séria, ortodoxa, uma igreja correta. Temos que ser uma igreja missionária. E não estou falando da equipe de missões, que trabalha especificamente com isso, mas são todos. Igreja missionária. Eu sou uma igreja correta, certinha, a gente cumpre os cultos, somos catedráticos nisso. Muito bem, mas não basta, não é isso apenas. O Senhor, Ele quer mais de nós. É necessário que sejamos missionários, que proclamemos o Evangelho da graça, anunciemos que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é muito importante para a nossa vida, para que o Senhor se agrade de nós. Então, para aquela igreja exemplar, o Senhor está dizendo, vamos terminar aqui, olha o verso 11, veja aí o verso 11 da tua Bíblia. Olha que o Senhor fala, venho sem
demora. Se os irmãos perceberem, esse venho sem demora é predominante em todo o livro. E o Senhor dá um aviso. Olha o aviso aí, no verso 11. Conserve, igreja, meu servo, minha serva, homem e mulher de Deus, conserve em nome de Jesus aquilo que você ganhou, aquilo que você recebeu de graça. Conserve aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A provação virá, os problemas virão, a igreja enfrentará perseguição, mas ela deve preservar, conservar a salvação que recebeu das mãos do Senhor de graça. Deve ficar firme nas boas obras de fé e amor. A igreja de Jesus deve fazer assim. O Senhor está dizendo, queridos, venham sem demora. Conserva. Para a igreja de Esmirna, lá no capítulo 2, dá uma olhadinha, verso 2, 10, acho que nós temos aí também, Jesus diz assim, olha, ser fiel, aqui está dizendo, conserve. Olha o alerta que ele dá para Esmirna. Eu fui tentado a pegar isso aí, irmãos, eu tinha que compartilhar com os irmãos que a gente esquece. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, permaneça. Conserve até a segunda volta de Jesus. Conserve. Não brinque com isso, meus irmãos. Então, queridos, essa aqui é uma carta que ela é destinada a todas as igrejas. Eu venho sem demora. O Senhor está dizendo o seguinte, suporte mais um pouco. Aguenta mais um pouquinho. Porque a herança que o Senhor nos prometeu é uma herança maravilhosa, celestial. Nós temos a promessa do reino de Deus. E não vai ficar tocando harpinha lá não, viu? Gostei, já que eu cheguei aqui hoje, o Wilson já falou assim, pastor, é o seguinte, eu estou aqui na porta. Me falaram que quando chegar no céu eu vou ficar lá só deitado na rede. Ele falou, mas eu estava lendo a Bíblia, alguém me falou que nada, você vai chegar lá, Jesus já vai falar assim, Wilson, já para a porta. Temos ali um trabalho para você. Tem coisas a se fazer. Mas há um reino, há uma promessa do reino de Deus. E esse reino é um reino eterno, onde não haverá morte, não haverá dor. Nós viveremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Então, suporte, guarde aquilo que você recebeu. Os fiéis devem suportar mais um pouco. Eu fico preocupado comigo. Eu vou compartilhar, fico preocupado comigo. Acho que você é uma informação que você tem que ter com você. Eu estava vendo um podcast ouvindo aí, e o cara estava falando o seguinte, ele falou, olha, tá tão bom viver nesse terceiro milênio. Apesar que a gente reclama, né, os problemas, nossa, o mundo está do avesso, e é verdade, está caótico, mas pensa bem, está muito bom, a tecnologia é altíssima, em todos os aspectos da vida. Imagina você arrancando o dente do siso no século XIII. Misericórdia. Não é mesmo? E está muito bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. O Nicodemos que fala isso. O Nicodemos fala, olha, as provações é para o crente não pensar que ele é daqui. Porque senão a gente se adapta muito aqui. E é uma coisa que eu falo, Senhor, não dá para ficar adaptado aqui. Porque é o seguinte, nós temos, conserve aquilo que você tem. A igreja de Filadélfia era uma igreja que estava sofrendo perseguição. Ela não estava, como podemos dizer, adaptada. Ela não estava folgada, ela não estava amoldada a esse mundo. Porque os adaptados, os amoldados a esse mundo, aqueles que estão confortáveis, está tudo certo. Nem esperam a volta do Senhor. Vamos falar a verdade. Nem esperam. Mas a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, não é para aqueles que estão adaptados, ajustados a esse mundo, mas aqueles que são fiéis a Jesus devem suportar as tentações, as provações. Tentação de entrar, de caminhar no caminho largo, que é uma tentação, vamos falar a verdade aqui para todos nós. Rejeitar essa tentação e buscar uma vida de santidade, de oração, não é?
E é isso que o Senhor está dizendo. Então guarda, preserva. Não se amolde, não sucumba a esse tempo, a esse mundo. Cristo, ele virá em breve, conforme ele está dizendo aqui em sua palavra, venho sem demora. Nós não precisamos das coisas desse mundo, meus irmãos. Nós não precisamos das novidades desse mundo, que irão aquecer o nosso coração. É mentira. Vaidades desse mundo nós não precisamos. Nós precisamos é da palavra de Deus. E é incrível. O Senhor, ele fala em milhares de púlpitos, nas igrejas brasileiras e do mundo. O Senhor está avisando, o Espírito Santo avisa, olha, tire os olhos das coisas desse mundo. Ele fala para mim, Hugo, tire os olhos das coisas desse mundo. Coloque seus olhos na minha palavra. Ele quer me encontrar fiel à sua palavra. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Todas as coisas nos afastam da palavra de Deus. Ao temor da palavra de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esse é o aviso do Senhor para o nosso coração. Por fim, meus irmãos, verso 12. Verso 12. Diz assim: ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Esse negócio de ser a coluna aqui, mais uma vez, o Senhor usando essa metáfora de que estará no reino dele, estará presente no reino dele. Uma linguagem simbólica daqueles que foram admitidos no reino do Senhor. Será uma coluna no santuário de Deus. Ou seja, você tem que dar um glória a Deus, nem se for baixinho. Aí, ó. Você é o seguinte, você entrará no reino de Deus. Você participará da salvação eterna. E ninguém, dali você jamais sairá. Isso é garantido ao povo de Deus. A igreja de Filadélfia, tomara que também seja para a igreja do Estoril, a coluna. O que é uma coluna? A coluna, ela está lá, tem uns colunas aqui. A coluna está fixada, entendeu? Não se tira. É justamente isso. Há uma curiosidade aqui que nós falamos que o Senhor ele sempre usa de contextos ali, porque diz a história que havia muito terremoto ali naquela região. E se os irmãos observarem, se os irmãos lembrarem, lá em Sardes, no ano 17 do primeiro século, falamos isso quarta passada, teve um grande terremoto. E os estudiosos, os historiadores vão dizer o seguinte, que esse terremoto também atingiu Filadélfia. Olha que legal. Caiu tudo, desmoronou tudo. A cidade de Filadélfia, inclusive, ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. Caiu tudo. Então, olha só, para uma cidade que está acostumada com terremotos, que as colunas balançam, o Senhor está dizendo, olha, vocês serão colunas e não serão tiradas. Para a gente lê e fala, nossa, que estranhão. Mas para o povo lá de Filadélfia, eles entenderam perfeitamente o que o Senhor está querendo dizer. É aquela ponte que nós falamos, né? O Senhor, ele usa a mensagem para falar intimamente com aqueles moradores. Então, aquela cidade lá viveria para sempre como colunas no reino de Jesus. E tem mais, olha aí, olha o verso 12. Farei o que mesmo, gente? Olha para a tua Bíblia. Coluna, dali jamais sairá. Parte B, o que diz aí? Gravarei sobre ele o quê? O nome do meu Deus. Olha, o que você entende? Sobre esses aí, gravarei o nome do meu Deus. O que você entende? Ter o nome é um registro de posse. É um registro de posse. Ou seja, se você carrega o nome de Deus em você, você pertence ao Senhor. É justamente isso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Gravarei o meu nome. Nós não temos tempo aqui, eu até ia colocar, mas lá em Números, capítulo 6, 27, novamente, aquela riqueza da palavra de Deus. Está dizendo lá em Números, capítulo 6, verso 27, que o nome de Deus era colocado sobre o povo de Israel para abençoá-los. Percebe?
O link, o Senhor é padrão. Ele não muda, não tem variação. O nome de Deus estava sobre o povo de Israel, lá no deserto, aquele povo que Deus tirou do Egito. E está falando lá que o nome de Deus estava sobre o povo de Israel para abençoar esse povo. E aí você vai para o último livro da vida, a Bíblia está falando o seguinte: esses salvos receberão o nome do meu Deus. Coisa linda, maravilhosa. Apocalipse 13:17, aqueles que são contrários a Cristo, os seguidores da besta também trarão o nome dela sobre eles. Só tem 2 povos na face da terra: os que pertencem a Deus, os que pertencem ao anticristo. Os que são do anticristo, Apocalipse capítulo 13, verso 17, está dizendo o seguinte: que eles também carregarão sobre eles o nome da besta. Mas aqueles que trazem em si, eu, você, todos nós, aqueles que trazem em si o nome de Deus, pertencem a Deus. Aleluia. Pertencem a Deus. Lindo, né? E tem muito mais coisa, gente. A palavra de Deus é um mistério a ser revelado para nós. O Senhor vai revelando. Porque, por exemplo, no finalzinho do Apocalipse, capítulo 22, verso 3 e 4, diz assim: os servos os servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o que mesmo, gente? O nome de Deus. A palavra de Deus confirmando, tijolinho sobre tijolinho. Então tá aí. Receberemos o nome de Deus. Um detalhe aqui, meus irmãos. Jesus diz assim, olha, dá uma olhada aí. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Está vendo aí? Eu não ia entrar nisso aqui, mas deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que é muito importante, porque eu já tive alguns debates sobre isso. Perceba que existe aqui um reconhecimento mútuo da Trindade. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte: o pessoal lá, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová, eles vão dizer que eles usam justamente, para você que gosta de se aprofundar um pouco no conhecimento da Bíblia, aí, eles usam justamente esse texto aqui de Apocalipse capítulo 3, verso 12, para negar a Trindade, dizendo o seguinte, que Jesus reconhece que ele não é Deus, que ele chama Deus Pai de meu Deus. Então eles dizem o seguinte, olha aí, o próprio Jesus negando, na interpretação deles, né, que Jesus não é Deus, e eles chamam Jesus de Deus. Só que é o seguinte, quando você vai para a Bíblia, você que é um bom leitor da palavra de Deus, você sabe disso, que o Espírito Santo, ele testifica acerca do Deus Filho, o Deus Filho testifica acerca do Deus Pai, e assim por diante. Um testifica a divindade do outro. Eu trouxe aqui um texto, coloca para nós, Hebreus capítulo 1, veja que assim como o Filho reconhece a divindade do Pai, o Pai também reconhece a divindade do Filho. É a Bíblia. Olha lá o que está dizendo, ó. Vou ler até daqui. Ó. O teu trono, ó Deus, isso é importante para você anotar, para você estudar na tua casa. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do seu reino. Olha lá. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Se referindo a esse Deus, a Jesus Cristo. Leia todo o contexto lá de Hebreus no capítulo 1. Então está falando de Jesus Cristo, né? O capítulo Hebreus é toda um documento muito poderoso para tratar de Levítico, da lei, e vai falar acerca de Jesus. Jesus é acima dos anjos, Jesus é acima de Moisés, Jesus é acima dos profetas. Então está falando de Jesus Cristo. Então, Deus, o teu Deus. Então há um reconhecimento da Trindade muito explícito, demais, sensacional, aqui na palavra de Deus. Continuando aqui para a gente terminar, meus irmãos, o verso 12, veja aí, finalzinho do verso 12, veja aí a parte 6, parte 3, melhor dizendo. Então, olha lá, gravarei o meu nome do meu Deus, e que mais? Gravarei também quem? O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Veja só, os salvos, os vencedores, terão o nome de Deus gravado. Inclusive, parece aqui que nós seremos informados de um novo nome de Deus. Qual é? E eu sei lá. Aguardemos, vamos aguardar
Não está revelado isso. Né? Vai ser revelado um novo nome de Deus. Coisa maravilhosa. Não é? Mas olha só, os salvos receberão o nome de Deus, mas não é somente o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Eu acho que tem tudo a ver, porque no ano 90, a cidade de Filadélfia ela foi rebatizada. Olha aqui uma informação legal. Qual o nome? Professor, o nome foi o seguinte, Nova Cesareia, ou Neo-Cesareia. Depois voltou a ser Filadélfia. Procure lá nos anais da história. Pegue um bom atlas bíblico, você vai ver essa história. Eu tenho a impressão que Jesus quis dizer o seguinte, olha, vocês, igreja, quer dizer, a Nova Cesareia está fazendo uma menção a quem, gente? A César. Então, eu tenho a impressão que Jesus quer dizer o seguinte, você, Filadélfia, igreja de Filadélfia, vocês não pertencem, a cidade de vocês não é de César. Mas sobre vocês estará o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Novamente, o Senhor, não sei se faz sentido isso para você, o Senhor usando aquele contexto, né? Porque, veja, nós aqui de Bauru, que sentido que tem esse negócio? Né? O Senhor dizendo, falando justamente isso daqui, olha, o nome da cidade vai ser marcado em você. O sentido é justamente esse. Vocês não pertencem à cidade de César, vocês pertencem à Nova Jerusalém. Coisa fascinante, gente. Vocês são cidadão da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém. Os salvos levam o nome da cidade de Deus, porque justamente essa é uma forma de mostrar que nós temos a cidadania da cidade de Deus, do reino de Deus. Está carimbado, está registrado, está selado em você o nome de Deus e o nome da cidade de Deus em você. Você pertence a essa cidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós viveremos com Ele para toda a glória. Gente, texto magnífico. Eu desafio vocês a lerem novamente o texto aí da carta a Filadélfia. E o Senhor permitindo, vamos terminar as 7 igrejas na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira iremos refletir sobre Laodiceia. O que será que nos espera no texto de Laodiceia, que é uma igreja que não recebe nenhumzinho elogio do Senhor, meu Deus. Ai, que medo. Você sabe o que é o pior? Na cabeça deles achavam que estava, bonito no pedaço. Olha que medo. Nós temos que curvar o nosso joelho no chão e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. A gente faz isso, faz. Porque a igreja de Laodiceia é uma igreja organizada. Organizada. Devia ter lá culto de oração, devia ter vigília, devia fazer um evangelismo, devia ter o culto, né? Mas o Senhor não faz nenhum elogio sequer. O que está acontecendo com aquela igreja? O Senhor permitindo, estudaremos Laodiceia na próxima quarta-feira. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos avisa, o Senhor nos avisa, o Senhor nos avisa. E muitas vezes, Senhor, o coração, Senhor, do povo, o nosso coração muitas vezes está fechado, nossos ouvidos estão fechados. Tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, a começar em mim, Deus. Começar em mim, Deus. Trabalhe, Senhor. Tira os nossos olhos, Deus, das coisas desse mundo. Nos santifique, Pai. Nos purifique, Jesus. Nós queremos ser encontrados por Ti, Pai, como homens e mulheres que perseveram na Tua palavra, que obedecem a Tua palavra. Nos ajuda nisso, Senhor. Entra com o Teu poder em nossas vidas, em nosso coração. A gente luta tanto com as coisas aqui dessa terra, Pai, mas isso aqui tudo é muito passageiro, passa rápido demais. E é uma promessa do Senhor de nós estarmos contigo na eternidade. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja. Ajuda, Deus, esse povo, Pai.
Por favor, Deus, adestra as nossas mãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Grande responsabilidade sobre os meus ombros que terei que apresentar diante do Senhor, sobre esse povo que se reúne aqui, Deus. Tenha misericórdia, Deus. Venha com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Deus. Nos envolve, Senhor, com a Tua boa mão. E nos conduza, Deus, como ovelhinhas ao Teu aprisco. Nos abençoe, Deus, abençoe a nossa noite. E que tenhamos, Deus, uma semana ainda, Pai, o restante de semana na Tua presença. Abençoe a Tua igreja, Pai, cada ministério, cada trabalho, cada serviço. Abençoe, Deus, o Teu povo. Cada família aqui presente, os que estão em casa, que a Tua graça os alcance. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.